E aí, tudo bem? Quarto de cima, estamos de volta. Hoje com... Bom, vocês vão ver. Quero falar o seguinte. Esse livro é lançamento mais recente das edições Shalom. E isso aqui é sinal de um novo tempo, uma nova manhã que inicia, que se abre na nossa comunidade. E é por isso que eu trouxe meu amigo, meu irmão, Guilherme Pontes, para conversar aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez, e tem gente que nem sabe que é mais uma vez, então a gente... É, verdade. É um novo tempo, realmente, né? Recomeçamos. Cara, demais. Esse aqui é um presente pra você. A gente lançou uma linha de camisetas do nosso artista, mas a gente quis fazer uma da gravadora. Na verdade, assim, no começo ela era só uma camisa da produção, assim. Só que eu disse uma coisa lá na equipe, que muitas vezes a gente faz umas camisetas de produção e a galera quer comprar. Então, isso já aconteceu em alguns eventos nossos, também. Entendeu? Então, porque a gente não fez só uma camiseta, se você olhar atrás, ela tem uma frase que é um guia, assim, hoje da gravadora, né? Seu som ressoa e se espalha em toda a Terra, ele tem esse planeta aí. De onde vem essa frase? Cara, a Glorinha, a gente tava pensando, é bíblica, né? A gente tava pensando numa frase que pudesse... falar, assim, da gravadora, e ela tava focada muito na palavra ressoar. Que é o nosso desejo, né? De fazer com que a música da comunidade, dos artistas da comunidade, ressoe por todos os corações. Aí ela lembrou da frase, se eu não me engano, é um salmo, né? Seu som ressoe e se espalha em toda a terra. A gente até canta de vez em quando nas louds. Salmo, é isso mesmo que eu tava Aí ela, poxa, se pudesse botar isso num planeta Terra, aí o Guilherme Melo, né? Um gênio. Ela só pensou e ele executou. Aí a gente fez a camiseta e eu trouxe aqui de presente pra você. Você tem uma equipe boa, né, cara? Você tá feliz? Cara, muito. Eu acho legal, Glorinha, Guilherme. Muito. Era uma... Bom, eu passei por fases, né? Quando a gente começou, tinha pouquíssima gente na equipe, aí a gente tava com um problema, assim, de muita coisa para fazer e pouca gente para executar, então acabava centralizando um pouco mais em mim, eu tava muito atribulado. Aí a gente pediu à comunidade para trazer de volta o Guilherme, né? Ele é seminarista, então ele não trabalha todos os dias da semana. Mas ele é tão bom que eu acho que... ajuda pra caramba. Exatamente. Agora, por exemplo, ele tá de férias. Meu Deus do céu. Já fez um clipe do Missionário, já tá fazendo o roteiro do clipe do Yuri Costa, as camisetas. Então, assim, os LEDs, né, do show do Yuri, do show do Missionário, tudo ele que fez. E agora, entendi. Ele tá de férias e por isso ele tá trabalhando mais. Não, é férias do seminário, dos estudos. Mas daqui a pouco ele volta. Essa semana que vem ele volta. E a Glorinha, cara, também sensacional. Muito boa tecnicamente, mas assim, o que eu mais gosto na minha equipe é que são pessoas que compraram a ideia da gravadora, entendeu? Então, assim... E que é muito importante no começo, principalmente, né? Sim, muito importante. Assim, eu vejo no Guilherme, na Glorinha, não, em toda a equipe, né? Eles realmente estão pensando sempre em fazer, assim, tudo do melhor para a gravadora. Por exemplo, um exemplo básico, assim, um dia desses a gente preparando o show da Laura, né? Laura Salvador cantou lá na Arena Cultural, no Aleluia. E a gente preparando o show e tudo mais, e aí a Glorinha começou a pensar no figurino para ajudar ela, nem era assim, da alçada dela, né? E aí ela falou assim, ei, consegue aí um valor pra gente poder ir comprar uma roupa no shopping e tudo mais, eu vou com ela. Sim, eu não pedi a ela que fosse no shopping comprar. Ela foi, ela viu o figurino, ela viu que a Laura gostava de vestir, ajudou a Laura. Eu falei assim, gente, isso aqui não tem nada a ver com o que... É isso, mas ela assim, quer, né? Exatamente, ela quer fazer, ela bota o coração na coisa. Então eu tô muito feliz hoje, muito feliz, porque realmente eu tenho uma equipe assim maravilhosa, se esforça muito, muito integrada, muito gostosa de trabalhar também no dia a dia. A gente brinca, eles brincam mais comigo do que eu com eles, né? Que quando a gente tá todo mundo assim na sala, que tem esses dias, né? Por exemplo, hoje eu vim pra cá, então não tô por lá na sala de trabalho, mas quando a gente tá todo mundo junto, a gente ri pra caramba, a gente solta brincadeira, a gente acaba... um lembrando ao outro do que precisa fazer, então tem dia assim que a Glorinha fica, meu Deus, não, a gente tá todo mundo muito ansioso, vamos dar uma parada aqui, vamos tomar uma água pra gente descansar assim a cabeça, porque todo mundo muito empolgado, muito empolgado, e nós somos até meio parecidos, eu acho, assim, todo mundo pra frente, muito empolgado, vamos fazer e tal. Isso me faz lembrar de uma pergunta, mas eu comecei meio desorganizado aqui no meio do caminho, vou reorganizar
contextualizar, não posso presumir que todo mundo esteja a par de tudo, né? Então, claro. Guilherme Pontes, comunidade de vida, mora na Diaconia, fez muitos anos parte do Missionário Shalom. Muitos quantos? 6 anos. 6 é muito. Saiu, pra mim, eu achei até pouco. Fiquei na esperança de ser um cantor que fosse direto despontar para uma carreira solo. Ainda não. Isso vai chegar, essa pergunta também. E a comunidade confiou a ele continuar na área da música, porque artista é bom ser aproveitado, né? Não é só cantor ou compositor, mas é alguém que a comunidade percebeu que tem um olhar capaz de administrar e de colaborar com a parte de trás. Sim. Né? Antes dos palcos. Sim. Que é o que a gente mais precisa. Daí para nascer o selo e a gravadora, ainda demorou um pouco, né? Demais. Conta aí. Demais. Na verdade, assim, tudo começou a partir do meu casamento. Né? Se vê hoje que a agenda do missionário é uma agenda muito maluca. Muito, 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 assim. Então, para um cara tá casado e ter um filho e viajar do jeito que o missionário viaja, nem sempre é positivo, principalmente na comunidade de vida, né? Porque a gente já tem o ritmo de vida com muitos compromissos, né? O compromisso da nossa manhã de oração. Que fora o trabalho tem toda a vida, exatamente, né? Do apostolado, da casa comunitária. Eu me tornei formador assistente também na minha casa. Então eu acompanho 10 irmãos da minha casa. E aí com eles vem os discernimentos. Você diz tua casa é porque tem núcleos, né? Tem exatamente, RG, né? Lá na Diaconia nós temos 6 residências gerais, que a gente chama, que são núcleos onde uma casa tem um formador, tem um coordenador de casa masculino, um coordenador de casa feminina, um ecônomo. Então, tem autoridades para me guiar, né, dentro da minha vida. Mesmo você morando no teu lugarzinho, né? Exatamente. E aí eu me tornei um formador assistente. Eu não sou o formador, mas eu assisto a minha formadora comunitária. E por nós sermos cerca de 30 irmãos, são muitos para acompanhar. Uma pessoa só não consegue. Ah, não. Então, ela me deu 10. Ela ainda tá com bastante gente, mas ela me deu 10 para acompanhar. E 10 é muito. Pois é, e aí com eles vem os discernimentos deles, né? É uma pessoa que quer namorar, é com um formador comunitário que ele resolve. Então, ainda tem toda essa dimensão de trabalho. E aí, a comunidade, até talvez por experiências anteriores de outros irmãos, e observando as necessidades da comunidade, viu que talvez não seria positivo eu ficar no missionário, né? Porque ia ser quase que um teste. Vamos ver se dá certo, vamos ver se o casamento dele vai ficar tudo bem. E eu percebo que a comunidade não quer tanto testar. Quer que o casamento dê certo, que a família dê certo, que fique tudo bem. Né? Essa é a visão principal da comunidade, é preservar e zelar por quem vai casar? Eu não posso dizer em nome das autoridades que mas comigo foi. Você imagina que seja? Imagino que seja. Que seja assim, preservar, porque a gente vive um tempo que há um ataque às famílias, né? Até um combate espiritual. É um tempo onde as famílias precisam ser bem formadas. Porque, bom, a gente entra até uma questão mais espiritual, assim, a própria Nossa Senhora de Fátima, né? Há todo aquele segredo de que o combate final seria com as famílias, né? Então, acho que precisa haver uma preservação maior. O apostolado do missionário, claro que a gente poderia dizer, mas tem tantos artistas que são casados, têm filhos e viajam e são artistas, né? Mas eu acho que é uma dimensão de... Não é que nem que não dê para fazer. Eu acho que é mais um desejo de cuidar, um desejo de preservar. Né? Se há outros logística. Irmãos, também eu acho que é mais ou menos por aí. E acho que também já vi o desejo, talvez, de me colocar, de ter outras opções para poder me dar, né? Então, eu, na verdade, possivelmente... A possibilidade sempre existe, mas era uma probabilidade grande de eu sair da diaconia e ir para uma outra missão. Ah, era? Era. Uma das autoridades da diaconia que pediu realmente assim para que eu ficasse à frente dessa dimensão da gravadora e como qualquer discernimento isso acontece às vezes, né? Você vai ser transferido, mas aí uma outra autoridade fala, não, eu preciso dele para tal coisa, e aí assim vai também acontecendo o discernimento na nossa vida. Então, foi pedido que eu ficasse para poder criar a gravadora, que não existia. Existia... Tá falando tanta coisa, imagina tanta pergunta que eu tenho que... Mas continua. Anota, e eu ainda falo rápido, né? Mas assim, o missionário Shalom e a Sueli Façanha, os artistas da comunidade, eles tinham uma estrutura própria.
Então, por exemplo, o missionário, ele tem, obviamente, as autoridades como qualquer pessoa, mas tem o seu caixa própria, sua vida própria, decidem os shows para fazer, eles contratam as pessoas que eles querem contratar para trabalhar. E foi pensado numa estrutura de gravadora que pudesse favorecer os artistas e que pudesse impulsioná-los, principalmente os que estão começando agora. A Laura, por exemplo. Uhum. Para ela não começar do nada e ir caminhando com as próprias pernas, mas ter alguém que lute por ela, que zele por ela, que impulsione. E além da dimensão evangelizadora, que obviamente para a gente sempre é a mais importante, tem uma dimensão de setor produtivo, né? Eu faço parte, a gravadora faz parte das Edições Shalom, que é um setor produtivo da comunidade, que tá ali empenhada também em ter uma dimensão financeira também para sustento, né, da própria comunidade. Sustento, assim, numa dimensão evangelizadora, né? Para você ir em missão, não dá para simplesmente você... como era na época de Jesus que andava, né? Jesus percorria ali só ir, né? a Jerusalém, a Galileia e tudo mais. Hoje, pra gente hoje, numa dimensão até de viagem, de logística, a gente precisa de uma dimensão financeira muito bem estruturada e organizada. A sociedade construída em volta disso, não dá, né? Pois é. Então a gravadora, ela tá dentro desse processo também, onde nós temos que evangelizar, fazer os artistas chegarem o mais longe possível e também garantir alguma estrutura financeira para o bem da comunidade, para que os irmãos possam ir evangelizar mais e mais e mais. Mas me parece ser um setor que já existia, mas passou a existir com um nome, uma sala e umas pessoas. Mas... eu acho que ele não tinha estrutura. Ele já acontecia de uma certa forma, mas não tinha uma pessoa que estivesse à frente. Sim. Não tinha uma organização. Realmente, as coisas iam acontecendo um pouco soltas. Quem é que bota o CD no Spotify? Não sei, fulano, bota aí. Qualquer pessoa que conseguir, tiver tempo, vai lá. Exatamente, não tinha um setor. Exatamente, que organizasse. Então, muita coisa acabou sendo desorganizada, inclusive na musicalidade da comunidade. Eu comecei, inclusive, assim, até... talvez não tenha contado a história melhor. Teve essa dimensão do missionário e tudo, mas dentro do missionário eu já estava trabalhando nos meus dias de semana nos direitos autorais. Era. Um setor da comunidade que cuidava só da parte de direito autoral. E o melhor nome nem seria esse, porque além do direito autoral, ele botava as músicas no Spotify também. Era meio um trabalho meio louco, organizar. Assim. E antes da minha época, eu não vou saber dizer direito, mas passaram vários irmãos. A comunidade vem aprendendo, eu preciso me incluir para não dizer apontando para outros. Sim. Nós estamos aprendendo e viemos aprendendo a fazer coisas em meio a muitos tropeços e grandes vacilos, que não é uma questão de culpar ou nada, mas acontece, não sabíamos como fazer. Sim. E fomos quebrando a cara e aprendendo. Sim. Muita coisa se perdeu de acervo, muito direito autoral que deveria ter sido organizado. E quando você entrou, eu dei graças a Deus que eu vi que a coisa estava assim... Parece que você entrou num quarto, um acumulador que estava cheio de parada, né? Mais ou menos por aí. Como é que eu vou fazer agora? Exatamente. Eu ainda tô um pouco assim, né? Mas hoje a gente já tem mais gente para organizar e a gente, na verdade, sabe onde botar as coisas. Se a gente usar essa analogia que você falou do quarto, a gente olha pro quarto cheio de coisas, eu já sei como organizar. Pronto, eu tenho um sofá que tá ali jogado, pronto, isso aí serve para sentar. Então eu vou botar ali pra gente sentar. Mas é tanta coisa... São 40 anos de história, né, da comunidade. Não vai ter coisa que você não vai pegar, você não vai tocar. Assim, não consegui ainda tocar. Mas a gente sabe que tá ali, que uma hora a gente vai ter que mexer pelo bem organizacional. Porque assim, o tempo não para, né? Não, dizia o filósofo, você tá fazendo coisas e tá tendo que arrumar coisa que... Exatamente, que tá começando agora. E tem coisa que não vai, por exemplo, cadê o HD com as sessões do estrangeiro aqui? Dali pra trás tu não tem mais nada. Não tem, exatamente. Talvez no Malas Prontas. Exatamente. Assim, de 2007 pra trás... Você não vai achar nada. E as pessoas que a gente não conhece, que são compositores das músicas? Vira e mexe, eu tenho que ligar para uma pessoa para perguntar quem é esse fulano de tal. Que é uma pessoa que foi da comunidade em 2002. Saiu em 2002. Me arranja o telefone dela porque e você precisa conversar com ela. E antes o que se fazia era, bom, infelizmente vamos tocar o barco.
Você tem que entrar em contato. Exatamente, porque, por exemplo, às vezes tem ali um contrato que já venceu com o irmão, lá muito antigo, e ninguém sabe quem é, tá entendendo? Precisa refazer o contrato. Precisa refazer o contato e o contrato. E às vezes não consegue, ou não? Já tiveram vezes que a gente não faz a mínima ideia de quem é, ninguém sabe onde é que ele tá. E porque, assim, quando a gente tá falando aqui de uma parte da gravadora que é a editora, que cuida dos direitos autorais dos membros e da comunidade, daquilo que a comunidade administra. Uhum. Só que dentro do direito autoral, você, como instituição, você pode administrar a obra para alguém. Você não pode ser dono de uma obra. Você pode ser dono do direito patrimonial, que é o direito financeiro. Mas o direito moral, ele é sempre do autor. Né? Então, eu não posso simplesmente... Uma pessoa jurídica nunca é autora de nada. Nunca é. Não tem como uma empresa criar algo, né? São sempre pessoas, né? Então, eu não tenho como não estar em contato com pessoas. E essas pessoas da comunidade antiga são valiosas, porque elas fazem parte da comunidade. Então, eu não posso simplesmente dizer, não, essa música é da comunidade, tá tudo certo. Essa afirmação não está de toda errada. Ela tá dentro da história da comunidade e o direito patrimonial ela é historicamente cedido. Da comunidade. Exatamente. Mas ela é de um autor. Ela é um dono. E eu preciso zelar por ele, né? Porque ele fez parte da comunidade. Preciso zelar por ele, pelo trabalho dele. Zelando por ele, eu acredito que eu estou zelando também pela comunidade, entendeu? E, quer queira ou não, se protegendo. Exatamente. Já teve caso ou não de gente querendo abrir processo? Abrir processo é grande demais. Eu acho que todo mundo tem uma gratidão pela comunidade, então acho que nunca chegou nesse limite. Mas já teve gente, de certa forma, chateado sobre como as coisas foram feitas no passado. E a gente teve que contornar, teve que ligar, já tive que pedir perdão. Olha, eu tô pedindo perdão aqui, não sei nem quem foi, quem foi que errou. E tem esse papel, né? Humano também. Meio que restaurar ali os relacionamentos. E, olha, a partir de agora, vamos tentar trilhar um caminho de clareza. De tentar fazer as coisas certas, né? Então, isso tem rolado. Graças a Deus, a gente tem conseguido... Falta muita coisa ainda para ser colocado no lugar, mas tem muita coisa que a gente tem conseguido, assim, colocar. Aí, depois dos direitos autorais, a coisa acabou crescendo muito. Porque existia um tipo de arrecadação que a comunidade não fazia. Aí eu vou entrar, às vezes, em termos meio técnicos aqui, né? Mas existe uma arrecadação. O que acontece? Você tem a arrecadação do ECAD, que é a arrecadação do direito autoral de execução pública, o que toca na rádio, o que toca nos shows, o que toca na TV, no cinema. Esse escritório recolhe. Exatamente. Recolhe e distribui através das associações, né? Cada um pode ter a sua, enfim. E existe o pagamento do Play, né? Que foi substitui o CD, né? Aquilo que toca no Spotify e tudo mais. Só que existe um pagamento que diz respeito aos plays, que diz respeito àquilo que é tocado no Spotify, na Deezer, enfim. Só que não é pro artista e nem pra gravadora, é pro autor. Que na época do CD já existia. Né? Tá muito envolvido também ali com o jabá que era dado pras lojas de CD e tudo mais. E depois que migrou tudo pra plataforma digital, se pensou que precisava se pagar o autor por aquilo que está tocando no Spotify, porque da rádio já é pago para o autor. Mas tem, né? Tem, então. Aí, justamente... Até porque deve tocar mais na internet do que na rádio. Depende muito do segmento, mas eu acho que sim. Acho tem que casos, hoje sim, né? eu acho... E aí, o nome disso é fonomecânico digital, e a comunidade não fazia essa arrecadação. E aí, fazendo alguns cursos e estudando, porque assim, eu sou filho de advogado, meu pai é advogado, mas eu não sou advogado. E entrei no direito autoral, eu tive que estudar direito, não cheguei a cursar na faculdade, mas entrei em todos os cursos que tinha direito autoral, até da PUC-Rio, tentei me especializar. E lá nesses cursos, eu ouvi falar sobre o fonomecânico digital e percebi que era uma arrecadação que a comunidade não fazia. Eu não vou entrar em valores, obviamente, mas a nossa arrecadação praticamente dobrou por causa do fonomecânico digital. E aí, a gente observou que tinha uma possibilidade... Que são autores da comunidade. Exatamente. E tinham possibilidades ali que a gente não sabia que existiam. E aí, a gente foi atrás de... Meu Deus, se tem isso, então tem muitas coisas que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não sabe que podem acontecer. Então, a coisa foi evoluindo... E a comunidade acabou vendo que dava para se criar uma gravadora, que agora tinha também uma pessoa que poderia ficar nisso, que me escolheram nesse caso para ficar à frente. E aí nós estamos criando uma empresa do zero, literalmente isso.
Uma empresa é um setor porque não é um outro CNPJ nem nada. Tá tudo dentro da matriz ali das edições Shalom, que tá dentro da comunidade, né? Da matriz da comunidade. Mas a gente, até como núcleo, dentro das edições Shalom, nós setorizamos como se fossem empresas. Por exemplo, a gravadora ela tem site, Shalom Music tem site próprio, não está dentro do Conshalom ou dentro de um site das edições. Ela tem uma logo própria, ela tem funcionários próprios, ela não está... por exemplo, tem a Shalom Play também, que é a parte de vídeo, que está sendo estruturada também. Mas os meus funcionários são meus, os deles são dele. Claro que setor, é como se fosse um subsetor. É um outro subsetor, dentro das edições Shalom. Aí, claro que a gente, às vezes, acaba misturando os funcionários. Digo misturando assim. Quando a gente foi fazer o lançamento do Castelo Interior, agora da versão das edições Shalom, de capa dura, que foi lindo. Tá aqui. Eu virei pra Glorinha e falei, Glorinha, eu acho que você poderia ajudar nesse lançamento. Porque você tem um know-how, assim, de lançamento de livro, acho que você pode ajudar e tudo mais. E aí eu mesmo disse pra Laila, que é a coordenadora do comercial, falei, olha, eu queria dispor a Glória para poder fazer esse lançamento, trabalhar nesse lançamento específico com vocês. Então eu meio que cedi uma funcionária minha para poder trabalhar. Então a gente acaba misturando as coisas, porque no fim das contas é uma coisa só. É uma empresa só, que é a Edição Shalom. Mas... eu trato como um subsetor como se fosse a empresa que eu coordeno, onde eu tenho os funcionários, tenho a forma própria de trabalhar, tenho a nossa linha de camisetas, tenho o estúdio, né? E por aí vai. E eu sou o coordenador desse. O Samuel, por exemplo, hoje é o coordenador da Shalom Play e por aí vai. Então a gente tem uma certa autonomia dentro do nosso subsetor, mas óbvio, nós temos um coordenador. Eu tenho ali as pessoas também a quem eu obedeço, que no fim é quem também dão a palavra final, né, diante de todo o processo. Você acha que existe... Pode parecer para nós uma pergunta boba, viu? Mas vou fazer. Você acha que pode existir algum impedimento, alguma diminuição de rendimento profissional quando o profissional não tem renda? Por ser da comunidade de vida? Não, pelo contrário. Ou é mais porque está mais ali? Eu acho que é mais, Pedro. Porque não está batendo ponto? Eu acho que é mais. Porque, assim, hoje eu faço coisas que eu não sei se o funcionário remunerado faria. Entendeu? Eu não... Assim, claro que eu tento respeitar ao máximo para poder estar na minha casa com a minha filha, né? Com a minha esposa, ajudar em casa, ajudar com a minha filha e tudo mais. Mas... Muitas vezes eu faço coisas assim, de ir domingo trabalhar e sábado trabalhar, e eu não tô cobrando mais por isso. Não tô cobrando nem mais nem menos, já não tô cobrando nada. Então, assim, um funcionário provavelmente diria, não, mas você tem que pagar hora extra. Entendeu? Por exemplo, eu fiquei no Hallelujah praticamente, que é esse evento enorme que a gente faz aqui em Fortaleza, né? Hoje parece que é o maior mesmo da América Latina, né? Eu digo que é o maior do mundo, porque fora ele, qual? Acho que só a jornada, talvez. Pois né? Mas é um evento que acontece... todo ano, né? Não é todo ano, né? Então, eu passei o Hallelujah praticamente todo trabalhando para a gravadora, até antes e inclusive no pós, trabalhando assim, dentro do Hallelujah e dentro da gravadora ali direto, no show do Missionário, show do Yuri, na produção e tudo. E não tem hora. Entendeu? Às vezes chegava em casa 5 horas da manhã. Realmente. Aí você acorda, sei lá, meio-dia, 11 horas para poder ir na missa e depois na missa já tá resolvendo uma coisa pro show mais tarde. Talvez um funcionário diria assim, não, peraí, eu vou começar a trabalhar 18 horas porque eu tenho o meu horário, eu tenho tudo. Então a gente, quando é da comunidade de vida, claro, talvez a gente perca em know-how porque não tem sempre como fazer faculdade. Não tem como estudar, não tem talvez o tempo que uma pessoa teria fora da comunidade para estudar, porque de manhã eu tô rezando. Ou uma empresa que pague um curso de especialização. Exatamente. Mas tem acontecido no Shalom em alguns casos. Tem, não. Né? No nosso caso, inclusive, tem mudado, né? Eu fiz um curso na PUC-Rio, que é o Música e Negócios, que é excelente. Quando estava lá? Ou você fez online? Como é que foi? Não, fiz online. Ele é um curso do Rio, mas eles fazem online também. Eles têm a versão presencial e a versão online. E aí eu fiz primeiro um curso de direito autoral com a Maíra Itaboraí, que é uma advogada lá do Rio de Janeiro, que inclusive me cedeu. Foi assim que eu entrei nos direitos autorais, no setor, antes da gravadora.
pedir para fazer um curso, e aí naquela demora das autoridades, às vezes ali, porque isso acontece, é normal, né? A autoridade está com tanta coisa para resolver, ela acaba não respondendo ali na mesma semana, no mesmo dia, talvez, e aí você naquela pressa, porque você vê que tem um curso esse final de semana para fazer. Sei total. Você precisa de uma resposta rápida. Aí eu mandei uma mensagem para ela: Maíra, eu sou missionário da comunidade Shalom, assim, assado e tal, eu preciso fazer um curso de direito autoral, mas eu não tenho dinheiro para ela. Você deu sorte, porque eu tinha aqui umas cortesias e as pessoas não vão mais fazer, então eu posso te dar uma cortesia. Nossa. Aí me deu a cortesia do curso dela, de um final de semana. Eu participei, e eu tô no grupo até hoje, inclusive, que é um grupo de tira dúvida, que a gente pode a qualquer momento, se tiver uma dúvida de direito autoral, a gente pode perguntar a ela. Então, eu até cito o nome mesmo, porque eu tenho maior gratidão. Ela nem sabe quem eu sou. Sim. Né? Mas eu sei quem ela é e tenho maior gratidão porque ela me deu. E aí depois sim. Aí nós pagamos um curso na PUC-Rio para fazer, que é um curso mais abrangente. O Música e Negócio, ele é um curso que fala sobre a indústria fonográfica como um todo. Então, fala do direito autoral, fala da produção fonográfica, fala do Spotify, de como colocar a música, de como cuidar da imagem do artista. Fala da rádio, fala até de setores da música. Fala sobre funk, tem uma aula só sobre funk, uma aula só sobre Caramba, bem feito. A música sertaneja. É muito bacana mesmo. Caramba, muito que coisa impressionante. Agora, numa dessas coisas que você falou, eu me lembrei de uma coisa. Teve uma época, que foi anterior à sua. 2010, você estava fazendo o que da vida? Eu me formei no colégio em 2009. Então, em 2010, eu estava prestando vestibular, provavelmente. Não foi 2010, foi 2014, se eu não me engano. 2014, eu estava entrando na comunidade. Estava entrando na comunidade, E eu ainda estava no Rio. Quase vindo. Houve um marco histórico para nós, Shalom. Foi um primeiro artista que não fez mais parte das edições, o Davidson, e se associou à GBA, e a partir daí nós, Shalom, olhamos e dissemos: é possível que o artista seja Shalom e cante músicas da comunidade, represente a comunidade, mas não esteja associado à gravadora. Sim. Então, de cara, parece ser uma coisa assim, nossa, que estranho e tal. Mas essa abertura de portas faz com que, ao meu ver, edições olhe e diga: o mercado está funcionando um pouco diferente de nós e precisamos nos atualizar em certas coisas. E eu acredito que a partir dali houve mudanças impressionantes que acabou resultando onde você está hoje. O que é que você acha disso? Que o artista deve ser da gravadora, deve ser das edições, porque ele é da comunidade? Bom, eu acho que a liberdade precisa estar acima de todas as coisas. Eu acho que ele deve estar se ele quiser estar. Esse, para mim, é um princípio básico. Mas, como comunidade, eu gostaria... Posso dizer assim, não vou dizer que eu acho que deveria estar, mas eu gostaria que estivesse. Porque, assim, eu não observo que quem está montando a gravadora sou eu. Eu vivo falando isso para minha equipe. Ontem eu estava conversando com a Cassiane, que além de ser do missionário, também faz parte da nossa equipe e, inclusive, está cuidando da editora hoje, né? Dentro da gravadora. Eu estava conversando com ela ontem e falando: olha, eu não acredito, não sou eu estou hoje à frente, daqui a um tempo posso não estar mais, porque eu sou um missionário. Eu não me acomodo em lugar nenhum, posso realmente daqui a pouco ser transferido e vou feliz da vida. Eu acredito que quem vai montar realmente de fato a gravadora são os artistas e junto com a equipe que trabalha ali. Porque imagina se eu quisesse montar uma coisa com a minha equipe e não tivesse artista nenhum que comprasse a ideia. Eu não teria razão de existir. Lógico, né? A gravadora não teria razão de existir. A razão de existir de uma gravadora são os artistas. São os artistas. Ela existe para eles, né? Para impulsioná-los, né? Então, eu gostaria que todos os artistas da comunidade Shalom estivessem dentro. Mas eu respeito muito, porque há uma história antes de mim. E quando eu digo respeito, eu não digo nem assim a nível de ficar chateado, não é isso não. Eu respeito, eu digo assim, eu nunca falei, você citou o Davidson, eu nunca cheguei pro Davidson e falei: Davidson, volta. Eu respeito a GBA, que é uma grande empresa, está fazendo um trabalho brilhante no mercado católico. Exatamente. Brilhante. Eu os respeito e respeito o Davidson, a decisão que o Davidson tomou e que, com certeza, tem os motivos históricos e tem os motivos futuros de dizer assim, eu quero, a meta que eu quero chegar é essa, eu enxergo que é essa empresa que vai me ajudar a chegar.
E hoje, inclusive, a gente aprende, realmente, como você falou, olhando eles trabalharem, né? Uhum. Então, eu respeito muito. Mas, assim, se você me perguntasse, não, mas no teu coração você gostaria? Gostaria que eles estivessem com a gente. Por quê? Porque eu acredito na força da comunidade e de seus artistas. Então, eu acredito que a gravadora ela seria muito impulsionada com os artistas construindo ela, né? E aí eu estava dizendo ontem, até para a Cassiane, que vou citar uma outra comunidade aqui, que é a Colo de Deus, né? Que faz um trabalho brilhante, e eu observo que cada artista da comunidade... É uma visão muito de fora, eu sou amigo de algumas pessoas de lá de dentro, né? Mas assim, o que eu observo é que cada artista de lá faz tanta força pela comunidade que é como se fosse aquele fermento que realmente faz a massa do bolo crescer. E é aquela coisa que, quando você olha na forma, nem parece tão grande, e aí vai fermentando, quando você vê um bolo grande. Então, eu acredito muito que os artistas poderiam dar essa força. Mas, assim, eu tenho procurado não olhar para o passado e nem para... Eu tô olhando muito para frente, assim. Nós temos os nossos artistas hoje, nós temos muito o que crescer e observar, tanto com o que nós vivemos como comunidade e o que essas empresas estão vivendo hoje no mercado católico, e aprender. Aprender e tocar o barco, tá entendendo? E assim, fazer as parcerias que nós podemos fazer, porque eles são da comunidade. Sim. Eu sei que eles estão sempre divulgando o trabalho dos artistas da comunidade. Outros, né? Tem as parcerias, o Davidson gravou uma música do Yuri Costa, que hoje é um artista nosso, da Shalom Music. Então, assim, acho que é uma coisa tranquila de se trilhar, sabe? Eu gosto de olhar para a história, não me prender nela, mas olhar e falar, que bom, né? Eu não sei agora se eu vou falar besteira, mas me parece que Madre Teresa de Calcutá foi a primeira a dizer, eu preciso estar na rua. Eu não posso ficar aqui enclausurada, porque Deus me chama a fazer algo novo. E ela mudou a história de onde ela vivia e do país e o mundo, né? Então, às vezes, há algumas ações que nos parecem ser rupturas, assim, negativas, mas aí depois você olha para a história, passa um tempo, né? Agora passaram 10 anos. Aí você olha, foi bom. Eu tive dúvida, ao mesmo tempo dei força, porque eu falei, se você ficar aqui e não está te ajudando, então você precisa ir para um lugar. E eu disse, talvez seja uma abertura de porta para todo mundo. Sim, e aquilo melhore. Sim. Então, quando a gente está muito voltado para a gente mesmo, a nossa referência é a gente mesmo, e a gente acha que então está tudo certo, porque a gente está fazendo o que a gente gosta. Aí, quando a gente olha para fora, imagina, se a gente olhasse hoje, mas tivesse do jeito que esteve há 10, 15, 20 anos, fala, caramba, GBA, Colo de Deus, não sei o quê, blá, blá, blá. A gente é muito diferente. Não, é o nosso jeito mesmo e não vamos... Né? Acho que há positividade, sim, e nada é para sempre. Em algum momento, pode ser que volte, mas aí já é uma questão de especulação, né? Sim. Qual é a relação hoje que você como um representante da comunidade e das edições, tem em relação a um trabalho de evangelização remunerado? É uma pergunta que parece ser para nós tão, assim, meu Deus, coisa retrógrada. Acho que é importante a gente falar. Tudo que a gente faz, eu posso dizer na minha vida, tudo que eu faço é para Deus. É produção musical, ou é podcast, ou é tocar na banda do Morelzinho, ou é ir para a comunidade, ou para a célula, ou tocar na missa, ou cuidar dos meus filhos. Então, está tudo dentro de um contexto que Deus me pôs, né? Então, apostolado e show de evangelização são muito parecidos, mas um é voluntariado e o outro é um voluntariado remunerado, vamos dizer assim. Você acha que hoje a nossa visão tem melhorado em relação a isso? Porque eu ouço ainda muito de isso aqui não pode ser remunerado, etc. A gente dedica a vida a uma coisa e precisa que ela seja remunerada porque não dá tempo de ter outro trabalho, né? Vamos lá, eu acho assim, Pedro, primeiro vou repetir isso, eu posso falar por mim, tenho medo de acharem aqui que eu tô falando pela comunidade ou por alguma autoridade, eu posso falar Talvez por mim... Talvez eu tenha feito a pergunta errada, né? Eu tô dizendo assim, eu consigo enxergar algumas coisas, mas eu não posso falar em nome da comunidade, porque eu não sou a autoridade da comunidade para dizer, né?
Mas assim, eu observo que existem algumas mentalidades sim que a gente tem melhorado, que a gente tem crescido, vamos dizer assim. Com certeza uma pessoa servir numa missa, numa adoração, e às vezes até em algum ou outro momento fazer alguma dimensão do próprio show que se faça necessário. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo, eu já ouvi falar de uma história de um artista que nem é da comunidade, mas é próximo a nós, aqui de Fortaleza, que uma vez ouviu uma casa comunitária dizendo que gostava da música dele, mas que nunca conseguiria pagar um show. E a pessoa no mesmo dia juntou a banda, foi lá e fez o show para eles. Eu não lembro, não sei se na história se era férias comunitárias, se era algum momento que a casa comunitária estava reunida. Então assim, você vê eu acho que parte sempre do pressuposto da intenção do coração. Para mim, princípio básico. Intenção do coração é ser santo, fazer o melhor, ser o mais virtuoso possível, ter sempre generosidade de coração. E nunca ser ganancioso. Mas eu observo que não dá. No mundo que a gente tem hoje, os artistas simplesmente viverem de caridade. Né? Porque muitos dos nossos artistas, eles ganham a vida também com o ministério. Hoje eu acredito que o apostolado e vida se misturam muito. Isso é até bom. Acho isso muito bom. O apostolado não é simplesmente um trabalho. Veja bem. Não é naquela hora e acabou, né? O Thiago Brado, um artista católico. Não é só um artista católico. A vida dele se mistura com a arte. Né? Tô falando aqui por ele, né? A gente nem é tão próximo assim. Tô citando ele, mas para dizer assim, a vida ela se mistura com o apostolado dele. Não tem como se misturar, porque imagina, aí quer dizer então que a pessoa vai ser advogada, aí vai trabalhar de segunda a sexta e no final de semana ela viaja. E se tiver alguma viagem quinta-feira, o apostolado aqui perde, porque ela não pode viajar. Então fica sempre uma briga. Então existem artistas que levam o apostolado como a vida de trabalho profissional da pessoa. Né? Isso se mistura. Então, acho que é justo que ela receba a remuneração para isso. Eu só não acho que seja bom, aí por isso que eu comecei falando da intenção de coração, que nós utilizemos da evangelização com o coração ganancioso para enriquecer, para se tornar uma coisa assim que eu me torno assim milionário. E aí quando eu falo milionário, aí eu tô falando de valor de show, colocar um valor de show que não é que é a palavra, que não é o equivalente àquilo que eu entrego. Mas né? Como é que você julga isso? É por isso que eu falei da intenção de coração. Eu acho que isso daí... Aquilo que ele entrega é o quê? De ser o show com a melhor qualidade possível, de ser o show com a melhor banda possível, de ser o show com o tempo que for... Porque, por exemplo, uma coisa é eu fazer um show de 1h30 e cobrar X. Outra coisa é eu tocar 10 minutos e cobrar o mesmo X. Tá entendendo? Não, mas acontece. Acontece. No mercado musical acontece. Entendeu? No mercado fonográfico, vamos dizer assim. Então tem coisas que... E assim, eu não tô aqui fazendo juízo de valor e dizendo o que é certo e o que é errado. Eu tô dizendo só que, na minha visão, eu acho que tudo parte da intenção de coração. Você pergunta, Guilherme, a visão da comunidade sobre isso muda? Eu acho que a visão da comunidade deve estar por aí. Que a intenção do coração precisa sempre ser de generosidade, de justiça e não de uma ganância. Mas é errado um artista como Yuri Costa fazer um show e receber a remuneração por isso? Não. E na verdade, hoje, por exemplo, ele está com a gravadora. Se ele ganha, nós ganhamos. Todos ganham. Mas é devido, eu acho. A questão de certo e errado, para mim, já até passou. Sim, eu acho que é o trabalho da pessoa. Precisa. Mas assim, eu só faço essa ressalva para que não digam assim, mas poxa, um cara artista católico resolve cobrar 300 mil por um show católico, que diz que é de evangelização. Bom, quem vai dizer se é justo ou não vai ser, não vou ser eu não tenho esse poder para julgar. Pois é, eu não tenho esse poder para julgar. Mas, ao meu ver, se na intenção do coração dele
ele sabe que aquilo ali não é justo e que poderia ser um valor menor, aí eu é que acho que... Se ele acha isso, é realmente... Muito parte... Porque tem muitas coisas, até quando a gente olha ali entre o limiar do pecado e da virtude, tem muitas coisas que dependem disso. Do julgamento, né? Não, da intenção, exatamente, da intenção de coração e de consciência. Se na minha consciência eu sei que estou fazendo algo que não é nem errado, mas assim, injusto, muito acima do valor que deveria ser, cada consciência que se julgue. Mas assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não posso dizer se a visão da comunidade está mudando. O que eu posso dizer é, talvez não tinha uma abertura tão grande para essa junção entre o apostolado e a vida, e hoje há. Hoje há, tanto que o Yuri é uma pessoa que vive disso, né? É a profissão dele. Sim. Né? É o apostolado, a produção musical. Entre outros, claro. Entendeu? Tô dando ele como um exemplo aqui porque é da gravadora, né? Sim, mas teriam muitos outros. No caso da Laura Salvador, por exemplo, é uma irmã da Comunidade de Vida. Então já não há uma remuneração, nenhuma renda. Mas poderia ter e ser não, repassado. Justo. Há um caixa para ela, que não é para ela. Para ela que eu digo assim... Não é no bolso dela. Exatamente. Mas, por exemplo, se um dia eu quiser gravar um CD da Laura, eu tenho um caixa. É isso. Daquilo que é arrecadado dos shows da Laura. Porque também não dá para a comunidade simplesmente viver no vermelho para poder a gente... É isso aí que eu tô querendo saber. Que eu acho que é o ponto. Assim, onde é que passa a linha do de graça recebemos, de graça devemos dar? E onde passa a linha que você diz é prudente, é óbvio, é natural e é necessário ter renda para existir? Eu acho que no ponto da vida, sempre é de graça recebemos, de graça vamos dar. Pronto, a tua vida é aquilo, né? Não importa... Tá entendendo? Porque assim, por mais que tenha uma remuneração, aí eu também não tenho como exigir que uma pessoa me chame para Nova York e eu vá andando ou nadando para lá. Alguma coisa vai ter que ser paga. Mas, de qualquer forma, a disposição do meu coração, a oferta do meu coração... Sim. Também por isso que eu falo da intenção. E se você julga que tudo é graça, aquilo que tem... Que Deus te propicia como trabalho que gere renda é providência divina. Sim. Nós vivemos da providência divina. Sim. E o que é e o que não é. Sim. Também. Sim. Então, eu sou da Comunidade Aliança, Comunidade de Vida diz... Vivemos da providência de Deus. E eu também. Sim. Só que Deus organiza a minha vida de uma maneira diferente da tua. Claro, né? É diferente. E eu posso, dentro das duas realidades, ser mesquinho, mentiroso, ou todo o resto. Ou o contrário, honesto e aberto e desapegado. Sim. Veja bem, Jesus diz no Evangelho que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Se eu não me engano, é essa a palavra que ele diz. Diz o quê? Difícil. Um rico entrar no reino dos céus. Difícil. Que ele faz aquela comparação do camelo que passa fácil. É mais fácil. Mas não é impossível. Inclusive, os discípulos às vezes fazem essa indagação a Jesus. Mas, então, como é que... E aí Jesus responde, não, para os homens não é possível, mas para Deus nada é impossível. Então, assim, existiram santos ricos? Existiram. Sim. Existiram santos pobres? Existiram. Sim. Eu acho que tudo parte de uma dimensão de consciência e intenção de coração. Existe tem um homem, eu não lembro do nome dele, que ele está em processo de beatificação e foi um homem muito rico. Se eu não me engano, é um argentino. E diz assim, falam muito das virtudes heróicas dele, principalmente com relação aos funcionários dele, da empresa que ele tinha. E de toda a caridade e de toda a magnanimidade, a generosidade que ele tinha para com os homens. Eu acho que está muito dentro desse universo. De graça recebemos, de graça devemos dar. Moisés sempre repete. A generosidade do meu coração precisa ser enorme, sempre. Não pode ter fronteiras. A generosidade do meu coração. Dizer, seja eu Comunidade de Aliança, seja eu parou rico, seja aqui, pobre. é o limite que eu ponho, se o meu pecado está começando aqui. Exatamente. Exatamente. Então, assim, um irmão pode ter dinheiro? Pode. E esse irmão... Exatamente, porque o pensamento de ser pobre ou ser rico é que precisa mudar a mentalidade sobre, né? Eu acho que sim. Pobreza evangélica é o quê? Não ter dinheiro ou ser uma pessoa que reconhece de onde vem e para que serve? Eu posso ter dinheiro e ser pobre. Eu posso não ter e ser rico. É. Eu, dentro da comunidade de vida, posso estar sendo rico. Exato.
ou com o dinheiro dos outros, e inclusive Moisés adverte isso pra gente, em todo o escopo da comunidade de vida, ele diz, olha, a comunidade de vida precisa ter cuidado para não ser rico com o dinheiro dos outros. Principalmente artista, né? Por que isso é que a muito gente visado, não pode nem se insinuar no caso da comunidade de vida. Porque, por exemplo, eu poderia falar para você, não imagina, né? Eu não falo para você assim, Pedro, eu estou precisando de uma camiseta, não posso dizer. Mas aí eu digo assim, poxa, eu tô sem roupa. Do lado da pessoa, você tá entendendo? Cara, eu tô usando a camiseta que ela tá meio velha. Você tá entendendo? Eu não posso nem me insinuar. Aí eu posso não ter dinheiro, mas ser rico assim, porque o meu coração... E no caso do artista, que todo mundo ama o cantor... E aí os cantores são os mais queridos, mais bem cuidados. Ou as autoridades, os padres também, né? E aí talvez... E você passou muito por isso, com certeza. Você vê a diferença entre antes de ser um cara conhecido e depois, em relação a isso? Antes de ser conhecido e depois? Eu acho que não, cara. Você era um jovem no discipulado, aí tinha doação, tinha uma coisinha ou outra, alguém levava você para casa para tomar um lanche. Depois você virou cantor do Missionário Shalom, as pessoas querem te dar tudo, levar para todos os lugares. Com certeza. Há uma generosidade, talvez porque assim, eu não acho que seja... É por ser mais conhecido, mas eu acho que é por uma dimensão assim... talvez pelo fato também de ter feito parte do missionário, expõe mais a nossa própria oferta, né? Por exemplo, eu passei muitas noites sem dormir, muito tempo longe da minha esposa, na época era namorada. Muito mesmo. Tempo fazendo não o que eu queria, e não estando onde eu queria, mas estando onde me diziam para estar, e eu não digo aqui isso como uma forma... porque... Não, é isso mesmo, faz parte da nossa missão. Como o próprio nosso Senhor disse para Pedro, olha, hoje você vai para onde você quer, mas daqui a pouco você vai para lugares onde você não quer. Eu vejo muito por isso também, né? Então, talvez haja uma gratidão de certas pessoas também por isso. Tem uma pessoa aqui em Fortaleza que é uma dermatologista que todas as vezes que me vê fala, passa lá no consultório para eu te atender. Passa lá pra gente ver como é que tá a sua saúde. E assim, numa generosidade ímpar. E de onde é que ela me conheceu? O Missionário Shalom. Ela olhou e falou, não, eu quero ajudar esse menino, porque eu sei que... E até a primeira vez que ela me atendeu, eu falei assim, não, eu posso divulgar. Ela, não tô pedindo pra você me divulgar, não. Eu tô lhe atendendo. Sim. Eu fiquei assim, meu Deus, olha a generosidade dessa mulher, tá entendendo? Com certeza tem diferença. Hoje, por exemplo... E aí até o irmãozinho que ninguém conhece, que tá lá, irmão de casa. Mas assim, esse irmão de casa, com certeza ele toca alguém, entendeu? Porque o que acontece? Aí esse irmão de casa, ele vai pregar num retiro. Aí tem um irmão que olha, acaba tendo. É porque... O fato do Missionário Shalom ser uma exposição muito grande amplifica isso. Muito mais, Amplifica muito. Mas o irmão que vai fazer aquela pregação, ele acaba também sendo atingido de certa forma. É porque se comparar um retiro... claro. Com eventual, shows... Né? Exatamente, com shows até fora do Brasil que a gente foi fazer, então se torna uma coisa assim... E há momentos que você vai ter que dizer... Eu tô sentindo que Deus não quer que eu aceite essa oferta. Exato. É porque a gente tem toda uma responsabilidade, né? Eu já ouvi dentro do Missionário Shalom, assim, uma vez uma pessoa falando pra mim, uma pessoa que nem era da comunidade, obviamente, né? Porque ela não seria da comunidade, falaria isso. Ela virando pra mim e dizendo assim, porque é muito bom, né? Porque você é do missionário e viaja de graça. Você vai pra Europa de graça. Não, minha filha, a gente se ferra muito. Então. Uma viagem pra Europa Rapaz, e nem a pra Europa Pedro, é tão fácil assim. Você não tem ideia, né? da quantidade de história que eu tenho das poucas vezes, fui eu acho que 2 ou 3 vezes ali pra Europa. A quantidade de coisas que a gente teve que passar e a quantidade de serviço que a gente teve, porque a pessoa imagina assim, né? A pessoa, você fala, ele vai pra Roma, a pessoa já imagina. Ele vai lá pra Basílica de São Pedro, ficar lá. Meu irmão, a quantidade de trabalho. Olha, sem brincadeira. Você passou meses lá na última vez agora. Na convenção. Ficou quanto tempo? 3 meses? 3 meses. A convenção, pra quem não sabe, Foi né? regalia? Tá louco. É isso que eu tô querendo que você fale. A convenção é esse evento da comunidade que a gente faz de 5 em 5 anos, que é um encontro com o Papa, né? Nós vamos lá renovar a nossa oferta de vida diante do Papa. A última vez que teve a convenção em Roma, eu fui coordenar a música. Foi uma surpresa grande para mim,
Só para você entender, as últimas pessoas que coordenaram a música foram simplesmente o padre Cristiano Pinheiro, a Amanda Pinheiro. Então, assim, era só gente muito grande e muito experiente da comunidade. E pessoas que nós admiramos. Muita experiência. Exato. Muito tempo de comunidade. Quando falaram, eu disse assim, rapaz, primeira coisa, não tem nada a ver, eu e eles. Nada a ver. Nem de tempo de comunidade, nem de experiência, nem de cabeça. E, sinceramente, assim, não é falsa humildade, não. E nem de uma dimensão espiritual, de unção. Assim, pra mim são dois abismos. Aí eu já não sei. Não, isso sou eu que tô falando. São dois abismos. São dois abismos. Sim. E aí, eu lembro, assim, que eu fui falar com a Amanda Pinheiro na época, que ela tinha sido a última coordenadora, né? Fui pedir as dicas e perguntar como é que era e tudo. Só que a Amanda, ela tava num tempo que ela tava extremamente ocupada. E você coordenou ela, no caso, no final, né? No final, acabei... É bonito isso na comunidade, né? Aí eu lembro que eu perguntei, Amanda, não sei o que, ela, Guilherme, eu estou entrando de retiro hoje. E logo depois desse retiro eu entro de reciclagem, logo depois em outro retiro e eu termino na convenção. Então eu não vou conseguir te ajudar, desculpa. Coragem. Ela só disse essa palavra assim, coragem. Esse coragem foi tipo, vai lá, você vai ver. Assim como eles tiveram que viver isso. Talvez, exatamente. Exatamente. E aí fomos eu e o Thiago, que é o baixista do Missionário Shalom. Ele foi junto comigo e nós fomos. Ele foi o meu braço direito, né? A convenção todinha. E, cara, nós passamos. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu disse assim, Thiago, olha, primeiro combinado que a gente vai fazer. Não vamos passear agora. A gente vai ter uma semana de folga onde a gente vai conseguir andar por Roma e dar uma passeada para conhecer, né, as coisas históricas. Era a primeira vez dele na Europa, não era a minha primeira, né? Porque antes até de entrar na comunidade eu já havia ido, né? Aí eu falei, vamos fazer esse combinado? Ele, beleza. Rapaz, Pedro, sem brincadeira, a gente trabalhou tanto que já teve uns 2 ou 3 episódios do Thiago vomitar de cansaço. Caramba. De verdade, de tanto que ele trabalhou. Assim, a gente, além de tudo, a gente ficou num apartamento lá da casa da Comunidade de Vida e aí os irmãos foram de férias comunitárias. E aí nós ficamos cozinhando. Ficamos só eu e ele no apartamento. Que tem a parte de dentro de casa e tem a parte de fora de casa. Era não para, né? limpeza da casa, a fazer o café, fazer o almoço, fazer o jantar. E lá eles ganham a doação, né? E aí ficava lá. As comidas era só a gente fazer. Porque não tem o ministério do cara que só fica em casa fazendo as coisas. Exatamente. Vai fazer tudo que der dentro e fora. E isso, ó, rezando, indo à missa. E às vezes participando de retiros aqui com o horário do Brasil, que começava 10 horas da noite lá. Tá entendendo? Que era um desejo da gente também. Madrugada. Varando madrugada. Então tinha vezes que eu falava assim, Thiago, era umas 11 horas. E ainda tinha o detalhe do horário, porque, tipo assim, lá tava anoitecendo na época que chegou 9 horas da noite. Então, quando dava 10 que tava escuro, pra gente parecia 7. Acabou de escurecer. Entendeu? Pra gente parecia 7. Então, quando dava 11, a gente não tinha sono. E tu tava no trabalho ali sem saber a hora, sem ver as coisas. Exatamente. Aí, às vezes, eu falava, ó, Thiago, vou tentar dormir aqui e tudo. Ele, Guilherme, eu agora cheguei na hora naquela hora que a gente tá rendendo mais, eu vou continuar aqui, que senão vai ser pior. Às vezes ele ia dormir 2, 3 horas da manhã fazendo partitura para que a música saísse na melhor forma possível, tá entendendo? E aí a gente volta naquela história. Será que uma pessoa remunerada faria isso? Eu não sei dizer. Não, exatamente não. Eu não sei dizer, entendeu? E a gente faz tudo, talvez até porque é de graça, porque nós recebemos muito... Exatamente, é para Deus. Então nós passamos... Com dinheiro ou sem. 2 ou 3 meses, para não dizer que a gente não passeava, tinha momentos que o Thiago falava assim, ei, vamos tomar um sorvete? Eu pago. Ele ainda dizia assim, porque nós recebemos um valor bem pequeno cada um ali. Pra tipo assim, ó, esse valor é pra vocês se virarem lá. Você tá na rua, quer comprar uma água... Se acabar, acabou, brother. Acabou, exatamente. E ele fala... Aí, por isso que ele falava assim, eu pago, como quem diz assim, por favor, depois você não precisa nem gastar do teu dinheiro, do valor que você recebeu, eu gasto do meu. É só porque a gente precisa mesmo desopilar. Então, a gente saía, tomava o sorvete e voltava pra trabalhar. Então, assim, a gente trabalhou muito. E aí, quando acabou a convenção, aí sim. E detalhe, a gente tava de folga, e aí o Will de Fábio, que é o irmão da comunidade, né? Acho que já até teve, né, esse podcast aqui com ele, ou não? Eu não lembro, porque ele falou muitas coisas aqui, mas tivemos recentemente. Aí o Wilde me ligou e falou assim, seguinte, a gente tá querendo comprar o som da igreja do ressuscitado que passou pela cruz. E aí esse som,
pela necessidade do coral e tudo, nós estamos vendo uma empresa que está aí na Itália. Você não pode viajar para poder conhecer a empresa e conhecer e ver se realmente é bom o som? Eu perdi um dia da minha folga, saindo 5 da manhã de casa e chegando em casa 10 horas da noite. E como é que fala não também, né? Não, Ave Maria, eu olho hoje para a igreja, olho para o som e falo, meu Deus, que bom, né? Exato. Eu fiz parte disso aqui. Eu fiz parte disso aqui. Ninguém vai saber, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu sei. Eu sei que E esses são os melhores momentos de você saber. Meu cansaço tá ali também. Pra ninguém. Tá entendendo? O meu cansaço também tá ali naquele sonho. Quando eu ouço o sonho e vejo que tá bom, quando o coral rola, eu fico, poxa, graças a Deus. E eu lembro quando eu cheguei, o Leandro Forno, né, que hoje é o econômico da comunidade, aí quando eu cheguei e fui contar sobre o som e tudo, ele parou e me olhou, ele, cara, você perdeu um dia de folga pra poder viajar. Assim, super grato, super grato. Muito obrigado. Obrigado eu não, cara. Oxe, pelo amor de Deus, tranquilo, super tranquilo. Mas ele no dia ficou... E eu vi na gratidão dele uma coisa muito genuína. De quem sabe que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós, tanto eu quanto o Thiago, escolhemos. Então aí eu volto pro comentário daquele rapaz. Ah, porque você, cara... Eu entro numa coisa assim que não vale a pena nem discutir. A pessoa não tem a mínima ideia do que ela tá falando. Não tem a mínima ideia do que a gente passa. Dá a impressão de fora. Caramba, no fim das contas a gente acha que eles estão pobres, mas eles viajam pra caramba. Exatamente. Porque uma pessoa da comunidade vive em Roma, às vezes é uma pessoa de fora da comunidade. Eu não tenho como ir pra Roma e a pessoa tá indo. Mas a pessoa não tem ideia do que a gente tá passando lá. E outra coisa, a questão de ser viagem não quer dizer que seja um luxo nem nada. Você tá indo porque você tá indo em missão. Exatamente. Que pode ser aqui na portaria desse prédio ou em Roma. Ou seja, claro que assim, eu não posso negar. É uma grande honra estar servindo ali diante do Papa. Mas artista é pra isso. Nós estávamos cantando diante do Papa. Mas olha, ao mesmo tempo, eu nem digo só na dimensão do cansaço, o nego não tem ideia do estresse e da pressão que é. Pois é. Da pressão que é. E não importa a cor do cordão, não. Tinha dia, Pedro, sem brincadeira, que eu achava... Tinha dia que eu achava que a gente ia surtar de estresse, de pressão, de tipo assim, aquela coisa que se der errado e tá todo mundo ali te olhando e a responsabilidade que você tem. Eu lembro que as minhas costas eram todas travadas. Teve um dia assim que eu lembro muito assim, que foi a manhã do encontro com o Papa. Você estava lá, né, com a gente. Eu lembro que a gente teve muito legal, inclusive. A gente acordou muito cedo, tipo, sei lá, 4 da manhã, né, 4h30, eu acho que a gente marcou a chegada. Chegamos, assim, aí passa por toda aquela coisa de segurança e tudo, entra no auditório, aí tem toda a passagem de som que já é um estresse, porque são pessoas da Itália, empresa da Itália, aí toda aquela coisa... pessoal bom, viu? Profissional muito também. Muito bom, né? Demais. Som. Terminou aquele dia, isso foi uma coisa legal também. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de delegar coisas. Eu adoro de ver a equipe sendo formada. E aí tem um Simão, que é italiano, né? E eu falei, eu preciso de alguém para ficar no som. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu falei, bom, italiano, na Itália. Ele não entendia nada de som. Mas eu falei assim, Simão, fica. Mas sabe música, alguma coisa, sabe, né? ele é formado em música. Eu falei, fica. Cara, foi tão legal. E hoje ele é a pessoa que cuida do som da Igreja do Ressuscitado. Você fez como é que é o nome? Um celeiro ali, como é que é o nome? Você formou. Foi meio sem querer ali, porque eu não olhava pra ele e falava, nossa, ele vai ser bom no som. Não, eu nunca tive ideia. Falei assim, ele é italiano. E assim, tá sendo muito legal. Você sabe qual é a melhor parte? Que é um cara solícito, paciente, ouvia tudo que a gente tinha pra dizer e ia lá pra resolver. Exatamente. E é lógico que tem o lado dos profissionais do som, que também tinham paciência de ouvir tudo e tal. Sim. Mas essa coisa de organizar, né? Sim. Muito boa. Eu lembro que no dia do Papa a gente tá sempre um pouco mais tenso para poder dar tudo certo. Uhum. E eu vi como é que era diferente a tua cabeça. Sibeli falou alguma coisa, eu também, em outro momento. Você falou, deixa eu resolver. Canta. Aí eu falei uma outra coisa, deixa eu resolver. Aí eu fiquei pensativo, tocando e pensativo naquilo, né? Que é uma dinâmica diferente. Mas é bom, porque cada um no seu lugar. Se eu tiver que fazer uma observação, eu faço, mas naquele momento é a hora de tocar. Isso é bom para... isso mostra como é que é a tua cabeça de organização. Nada faltou, se deu errado alguma coisa já ia dar mesmo. É porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa que outra já até falou. Já aí tá se resolvendo. Você ficar dando ouvido... Lá era o quê? 60 pessoas, né? Ali tinha um coral, tinha uma orquestra. Né? Era muita gente. Então se você ficar
Aí piora, né? Precisa chegar uma hora e não, beleza, a gente tá resolvendo. Mas aí, assim, é legal ver que o Simão hoje gosta do que tá fazendo. Ele tá queria até fazer curso, se estudar mais, entendeu? Se profissionalizar mais e tudo mais. Enfim, e aí eu queria tocar numa outra coisa que você falou e a gente acabou não comentando. Como é legal essa questão da Amanda, por exemplo, assim, de deixar ir, deixar a pessoa coordenar, deixar a pessoa fazer, dizer assim, coragem, tipo assim, vá lá, quebra a cara e tá tudo bem, né? E depois, inclusive, se deixar coordenar. Porque ela tava dentro da equipe, né? Tipo, você tava ali dentro da equipe e tudo mais. Pra mim, a convenção foi uma das experiências, assim, que eu vou guardar na minha vida, assim, pra sempre. Mas você tava no anterior também, né? Tava, então, mas eu tava ali servindo na música e tudo mais. Ali foi o meu pai que me deu a viagem e tudo mais. Já foi um âmbito diferente, E aí, cara, uma coisa que eu tava falando, esse dia do encontro do Papa, nós saímos muito cedo, teve o encontro e a gente saiu, não sei se você lembra, mais ou menos no horário do almoço. Né? E tinha uma missa à noite, que era uma missa com vários cardeais convidados. A comunidade. Eu fui em casa só pra trocar de roupa, porque a gente tava de paletó, né? Toda naquela beca e tudo. Eu fui rapidinho comer uma coisa e trocar de roupa. E todos os rapazes da Casa da Comunidade Vida levaram a chave, não tinha chave de casa, e deixaram a gente do lado de fora. A gente não tinha como entrar em casa. Aí a gente se olhou, eu e o Thiago. Dessa história. A gente se olhou, a gente... Beleza, vamos do jeito que a gente tá aqui pra missa mais tarde. Eu queria pelo menos tomar um banho. Entendeu? E comer alguma coisa. A gente comeu alguma coisa ali na rua e fomos lá pra igreja. Aí teve a missa. Qual foi o lugar mesmo? Foi na São João de Latrão. San Giovanni in Laterano. Eu fui. São João de Latrão. Não lembro se você tava tocando teclado nesse dia. Eu acho que a galera que eu botei de manhã eu não botei à tarde, se não me engano. Pra poder também ser menos cansativo e tudo mais. Só que o que acontece? Se eu não me engano, no dia seguinte nós íamos pra Assis. E aí nós chegamos em casa por volta das 11 da noite pra jantar. E aí o padre Vitinho, que veio aqui também, né? Aí virou pra mim e falou assim, ei, a gente vai sair com um carro. O pessoal da estrutura, que vai cuidar do som, de tudo, vai sair às 4 da manhã. É muito brabo. E aí, cara, a gente foi dormir tipo 00:30 pra acordar 3:30 pra poder tomar banho e sair pra Assis, entendeu? Morte. E era o último dia... E tinha um dia inteiro de evento em Assis. Cara, a gente viveu a base de Red Bull. Tá escurecendo, acaba. A gente viveu a base de energético. Eu e o Thiago. Era assim, o dinheiro, esse pouquinho vomitando, de dinheiro. Exatamente. Esse pouquinho de dinheiro que a gente tinha, a maior parte a gente gastou com energético pra poder sobreviver nesses dias. Mas assim, é muito gratificante. Foi uma experiência que eu vou guardar. Não, assim, é bom exemplificar às vezes. Pro resto não é moleza, não. A oferta de vida. O Moisés diz, não há limite para a oferta. Quando você entende o motivo. Para quem é e por quê, né? Quando você não entende esse motivo, vira... Eu tô ganhando o quê com isso? Nada, você tá perdendo. E aí aquela coisa, você falou de Madre Teresa, né? Céu, Tem aquela frase que eu amo dela. No final é entre você e Deus. É. Por isso que a gente tava conversando aquela coisa da artista. Não importa se você ganhou ou perdeu, foi remunerado, não foi, se alguém percebeu ou não... No final, Deus está olhando e você e ele vão se resolver. Exatamente. Né? E, então, para mim, é um exercício, claro, né? Mas o pensamento, eu acho que deve ser, generosidade não é nem... Não é extra. Generosidade é modus operandi. Tem que, é um jeito. Deve ser, né? Não devia nem ter nome isso. Tem que ser. Não devia nem ser um nome, devia ser o jeito de ser normal, né? Você existe para fazer o bem. Né? Se a gente olhar, eu gosto de pensar assim, por exemplo, se Deus foi generoso comigo de me dar o ar para respirar hoje, então eu já tenho um bando de coisa que eu tô devendo. Exato. Tá entendendo? Você pensa assim, ou você pensa, eu não pedi para nascer, e aí fica naquela coisa egoísta, orgulhosa, enraivecida, rancorosa, ou você diz, caramba, que bom que Deus pensou em mim, me fez existir, vai me dar o céu. Exatamente. Né? Então, é a mesma vida, dois modos de ver, né? Exato. Vamos ver aqui na minha listinha, tem coisa boa aqui. Fala da tua família, como é que é a experiência de estar com Cecília? Minha filha, pequenininha. Rapaz, é muito bom, muito diferente, né? Agora é versão pai do Guilherme. Ontem eu tava fechando um show pro Yuri, numa ligação e tudo, e aí a pessoa já me conhece há bastante tempo, né?
Na verdade, me conheceu no postulantado, então tem 10, 11 anos que ela me conhece. Ela falou assim, gente, esse menino um dia desse era postulante. Que ela até falou assim, eu fechei um show pra ele, eu fechei um show pra ele, ela falou, Guilherme, você poderia vir também com a Aninha e tudo. Eu falei, olha, a Cecília tem 3 meses apenas. E o show é daqui a 3 meses, ela vai estar com 6. Foi um evento muito grande, muito barulho, eu acho que pra ela ainda não dá pra ir, muito novinha. Aí ela, meu Deus, esse menino um dia desse tava entrando na comunidade, era postulante, assim, sabe? Um jovenzinho, entrei com 19 anos na comunidade. Aí hoje ele é pai. Tá casado, e às vezes até eu me assusto, assim. Cara, é uma alegria de cada dia, né? Você sabe como é que é. Aquela surpresa de cada dia, do primeiro sorriso, passo. Enfim, são surpresas, assim, a cada dia que a gente vai e vendo com quem que vai ficando parecido. Né? Que é uma alegria, vendo a cor dos olhos, vendo a cor do cabelo, vendo o formato do rosto. Então, cada dia que vai passando, que ela vai crescendo, é uma alegria, assim, gigantesca, incomparável a tudo que eu vivi na minha vida. É maravilhoso, maravilhoso. Só assim, vem com todo o resto, né? A responsabilidade. A dor, por exemplo, hoje, quando eu saí de casa para trabalhar, eu tô fazendo um curso de manhã, agora essa semana, e à tarde tô trabalhando normal, então eu não tenho parado em casa essa semana. Pensando na nenenzinha. Nossa, e com a Aninha. Doido pra chegar. Exatamente, a Aninha o dia todo com ela. Assim, é um trabalho grande, é a casa, é o bebê, e dando banho, e estando ali direto com ela, sem poder sair muito de casa e tudo mais. Então eu fico assim, com aquela dor no coração. Meu Deus, eu chego em casa, eu já tenho que sair. Eu almocei bem rapidinho, falei, amor, tenho que ir porque... vou lá pro podcast com o Pedro, aí vai e sai bem rapidinho. E tem outro e não sei o que, e vai ficando. Exatamente, então é aquela coisa da responsabilidade e o peso natural da vida, né? A consistência da vida que vai gerando. Que no final é tudo muito bom. Eu esperava muito por essa consistência, de olhar pra mim e ver um homem casado com responsabilidades, com pessoas que dependem de certa forma de mim, aonde eu não posso mais voltar atrás, não posso mais desertar. Tem uma pessoa que eu acompanho, e aí eu tava falando sobre isso há um tempo atrás, falando que eu esperava esse momento da minha vida, que era chegar no ponto onde eu não posso mais desertar, porque a vida não me oferece mais chances de voltar atrás. Agora eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho promessas definitivas na comunidade, não posso mais voltar atrás. Então agora só tem o horizonte e o barco que tem que ir cada vez mais fundo, mais profundo. Não tem mais Mas é melhor, né? Quando você faz escolha, você diz, eu não vou mais me preocupar com essa escolha. Ela já é. Óbvio que é. Eu ansiava muito por isso. Aí ficar, eu vou ser celibatário, ou eu vou casar. Hoje eu faço isso. Hoje eu não tenho mais opção. Eu acordo. Eu vou ajudar a limpar o bumbum do bebê ou eu vou... É essa a decisão. Não interessa. Tá aqui na minha frente, entendeu? É aqui e agora. Então, acordo. O que eu tenho que fazer? Rezar, ajudar a minha esposa, amar a minha filha, cuidar da minha filha o melhor que eu puder, à tarde trabalhar, estar com os meus irmãos, acompanhar os meus irmãos. A estrutura da vida já tá pronta. Tá entendendo? Isso é maravilhoso. Menos uma coisa para pensar. É maravilhoso. Mas a maternidade, você acha que para a Aninha tem um lado maravilhoso de se tornar mãe, mas você acha que o indivíduo, ela pensa, caramba, eu não estou mais naquele apostolado ou dedicando meu tempo à comunidade como antes. Você acha que você sentiu que ela passou por isso ou não? Eu acho que é inevitável uma pessoa da comunidade de vida não ter... Ou na comunidade de vida, não. É inevitável uma pessoa não ter uma certa crise com isso. Veja bem, a Aninha é apaixonada por trabalho. A Aninha vem de uma família de 2 pais muito trabalhadores, que são donos de uma pizzaria lá em Garanhuns. Trabalham muito até hoje. E a Aninha começou a trabalhar muito nova com eles, dentro da pizzaria. Ela já ajudava. E eles já foram mostrando o valor do trabalho desde muito nova, desde quando ela era muito nova. É sensacional. Então ela cresceu com essa coisa, com esse valor do trabalho. Foi uma das coisas que me fez me apaixonar por ela, assim. Ela carrega um valor, sabe? Então, em um determinado momento, a pessoa parar de trabalhar, e eu vou botar aqui em muitas aspas e já eu explico por quê, e começar a estar ali cuidando de uma pessoa que depende dela e tudo, gera uma certa crise, um certo desconforto, né? Então, acho que ela tem passado pelo processo de
se acostumar com a vida nova. E aí, por que eu falei das aspas? Que é uma coisa que a gente conversa muito lá em casa, né? Que a gente partilha às vezes. Qual é a diferença do meu apostolado no meu dia a dia? Seja ele coordenar os jovens, seja ele estar à frente de uma gravadora, e uma criança que depende inteiramente de mim, que eu tenho que amamentar, que eu tenho que... Porque, veja bem, como a gente estava falando aqui, eu toquei nessa dimensão que é da intenção, do coração, da consciência e da generosidade, eu acho que diante de Deus não tem diferença de valores do meu trabalho e do dela. Do meu que tô aqui com você, pro dela que tá lá agora amamentando. Porque, entenda, existe uma vida agora que depende inteiramente dela. Sem ela, a Cecília não se sustenta. Porque ela precisa do leite, ela precisa do carinho, do afeto, do cuidado, da educação. Então não tem, claro que é diferente, e eu acho que essa adaptação é que é difícil de você fazer virar essa chave dentro da nossa cabeça. É difícil. E ela tá passando, né, por esse tempo assim de mudar a chave dentro da cabeça dela. Mas o que a gente tem tentado conversar e entender sempre lá em casa olha, se nós morrêssemos hoje, tanto eu quanto ela, quando nós chegarmos diante de Deus, Deus não vai olhar para mim e falar, não, o Guilherme ele tem mais mérito. Nossa, porque você tá entendendo? Talvez ela tenha até muito mais do que eu. Porque muitas vezes de madrugada, né, quem acorda é ela. Para que eu tenha força para poder trabalhar durante o dia. A família precisa existir junta para um ajudar o outro a funcionar para cá e para lá, né? Exato. Uma mãe solteira funciona muito menos bem, um pai solteiro, pior ainda. Exato. Então, a questão de mérito pertence a Deus, né? A questão de saber o que é mérito ou não. Mérito é dele. Exato. De dar a vida e cuidar. Exatamente. Né? A gente só funciona aqui, é formiguinha, né? Eu vou fazer uma coisa, vou encerrar porque nós temos horários. Então, eu quero te agradecer muito. Quero falar desse livro que é um lançamento das edições. É um livro de literatura, por isso é uma novidade dentro das edições, porque não é comum. Normalmente a gente trabalha livros formativos, de espiritualidade. Entendi. Ele é um livro de literatura, é uma história, é um romance. Não é comum, né? Não é comum, justamente. É por isso que é um lançamento que Camila eu trouxe. Lins. Pois é. A gente está ouvindo falar demais lá dentro das edições das pessoas que estão lendo. As pessoas podem adquirir na livraria shalom.org. E as camisetas também, a camiseta que eu trouxe para você de presente, tanto essa quanto a camiseta que a gente fez também, livrariashalom.org. E as pessoas também podem adquirir a camiseta que a gente fez pro Yuri Costa. Não sei se você já viu, que tem um astronautazinho na frente. A gente brincou com a música dele, Loucura. Legal. Eu não sabia que era de vocês. É nossa. E a da Laura, eu vi, por sinal, eu vi uma pessoa hoje vestindo essa camiseta. A gente fica tão feliz, né? Quando a gente vê um negócio que é nossa, claro, do nosso setor, a pessoa usando e tudo. E é da música dela, Lírio Branco. Que é aquela música que, todas, no caso, que vem escrito Rabuni aqui atrás. Aqui na frente atrás tem um lírio branco bem grande, que é a explicação da música e do que ela fala do Rabuni, né? Então, assim, para terminar, só mais uma coisa que eu queria dizer, Pedro. Eu tô extremamente apaixonado por essa nova fase. Uma pessoa me perguntou assim, como é que é estar no palco do Hallelujah e não estar ali na frente? Eu disse assim, cara, eu tô gostando mais. Porque fazer parte do trabalho do Yuri Costa, sonhar junto com ele, ver a coisa tomando carne e saber que eu fiz parte daquilo ali, cara, não tem preço. É um negócio diferentão assim, de você estar na frente ou atrás, né? É outra coisa, né? Demais. Eu nesse último Hallelujah agora, eu vendo o show acontecendo, aquilo me dava uma felicidade muito maior do que quando eu descia do palco missionário. Eu olhava e falei, meu Deus, orgulho o show de tá pai, acontecendo. Né? Vou olhar pro filho acontecendo. Meu Deus. E a Laura... a Laura fez um show na Arena Cultural que não foi com muita pompa, assim, aquela coisa assim, porque a gente não tinha muito caixa para poder organizar bem, tudo era ela e a banda, e a foto dela no LED, acabou. Cara, mas o que tinha de gente chorando e cantando as músicas dela, e aí teve um momento que foi muito engraçado. Eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, né? Eu choro fácil e tudo. E eu vendo ela tocando show, chegou uma hora que eu me sentei, porque eu tava morrendo de vontade de chorar. Eu falei assim, eu vou sair dessa tenda, é uma tenda, né, Arena Cultural.
pra chorar. Aí quando eu abria o negócio da tenda assim, a Cassiane tava chorando. Aí eu olhei pra ela e falei, tu tá aqui chorando? Ela, e tu também chorando? Eu saí da tenda pra chorar. E a gente começou a rir. Mas a Laura tem um poder, assim, diferente, né? A Cassiane falou, o que é isso? Eu falei, meu Deus, ela tem um negócio diferente, quem é essa garota? Pelo amor de Deus. Então, assim... Eu falei isso muito pra ela. Eu falei, você precisa iniciar alguma coisa, você tem que sair de si e tal. Eu demorei muito pra me tocar. E começou esse trabalho que tem um poder de Deus, né? Não é dela, mas é como se ela fosse assim uma antena parabólica, um transmissor muito mais... É um 5G, enquanto a gente está no 2G, 3G. Não, e vou te dizer, ela assim, pra mim, ela já é um ícone da comunidade Shalom. É muito ela importante. Porque assim, a musicalidade da comunidade Shalom, de certa forma, em algumas músicas, passou por ela. Entendeu? E as pessoas gostam da música da comunidade. Muita ela geração tem ido pro nova, Carmelo, né? Por exemplo, Carmelo de BH, inclusive se você estiver assistindo, um abraço, mas assim, Carmelo de BH ama a Laura. E gosta muito das músicas da Laura, que no fim é a música da comunidade Shalom, né? Ela é a voz então, de uma assim, geração nova, sim. A gente tem todo um futuro pela frente, o Yuri tá gravando um CD novo, você também tá fazendo parte um pouco disso. A Laura, a gente tá querendo fazer um DVD no ano que vem pra ela, a gente já tá com todo um projeto montado para fazer isso, e eu quero que seja aberto com o público, assim como a gente sonhou o DVD do Morel, né? Que a gente estava no estúdio, eu falei, Morel, tu tem que gravar um DVD ali na Diaconia, cara, vamos fazer e tal. Nasceu ali tudo, né? Também. Então, assim, eu tô sonhando muito a vida desses artistas, cara, muito, 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 muito. E a Sueli Façanha, o missionário, então eu queria só dizer isso, ressaltar que eu tô feliz. Você tá fazendo um trabalho muito bom. Extremamente apaixonado pelo trabalho deles e querendo muito que dê certo. Aí uma pessoa, até para terminar, também não ficar alongando muito aqui, mas aí uma pessoa me perguntou, e quando você vai voltar a cantar? Que foi uma coisa que você falou no começo, né? Eu disse, olha, agora não tá no meu horizonte porque eu preciso que eles deem certo. Eu preciso fazer a Laura dar certo, eu preciso fazer o Yuri dar certo, eu preciso fazer a Débora Pires dar certo, eu preciso fazer os artistas da comunidade, eu quero fazer o Morelzinho dar certo. Eu quero que eles cheguem o mais longe que a gente conseguir fazer eles chegarem. Quando eu observar que eles estão num patamar em que já há uma tranquilidade, que a gente não precisa fazer tanta força, e que houver uma oportunidade, porque aí também, por exemplo, hoje eu não tenho uma oportunidade para gravar, eu digo assim, lá no estúdio tá tudo ocupado. A gente tá fazendo CD do Yuri, tá finalizando o EP da Débora, não tem tempo e espaço para fazer, não tem. E eu também não tenho tempo, assim, de trabalho agora. Mas eu já tenho um projeto de composição feito, pronto, as músicas estão prontas. Eu só preciso de uma oportunidade dentro da gravadora de tempo que eu não sei quando eu vou ter. Mas isso aí eu acho que pertence a Deus. E eu vou lhe dizer também, eu nem sei se é isso que Deus quer agora. Mas quem te viu no Aleluia viu que tem um negocinho ali rolando. Você cantou... algumas pessoas vieram falar, até o André Simão da GDA conversou comigo e falou, cara, poxa, não deixa de cantar, não deixa, isso aqui que você fez, esse reggae que você tocou, eu falei, cara, eu preciso fazer com que eles deem certo, eu não posso arriscar isso por um capricho meu, assim, de vou gravar, não posso. Mas agora você não é referência para dizer se é capricho ou não. Você tem que, não, com certeza, eu tô dizendo assim, hoje sozinho, se Deus disser que vai ser, eu acho que no momento certo vai rolar. Mas assim, o meu esforço hoje tá totalmente voltado para... Mas que Deus vai abrindo as portas e você vai inventar, então... Tá na hora de continuar. Se isso acontecer, eu acho que o futuro a Deus pertence mesmo. E aí vamos ver o que vai rolar. Obrigado mais uma vez, cara. Eu alegria estar aqui. Demais. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Shalom.